Hoje queria que você não deixasse de abrir a sua Bíblia em João, capítulo 3. Vamos meditar hoje no sermão textual, no versículo de número 16, apenas. João 3, versículo 16. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós te rendemos graças, rendemos todo louvor, toda honra a Ti. Se estamos reunidos e podemos ser impactados pela Sua palavra, podemos ter certeza que o nosso louvor alcança os Teus ouvidos, é pela Sua graça, pelo Seu grande favor. Nós pedimos que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós. Estamos diante da Tua palavra, de um único versículo dela, mas que cremos que tem poder para agir nas nossas vidas, revelando o plano perfeito do Senhor. Por isso, tendo misericórdia de nós, fala o nosso coração, fortalece a nossa fé daqueles que já creem em Ti e gera fé nos corações daqueles que ainda não a têm, porque cremos que esse é o caminho para que obtenhamos de Ti a vida eterna e estejamos contigo por toda a eternidade. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como nós podemos saber que somos amados por alguém? Como podemos ter convicção de que alguém nos ama? É suficiente para nós ouvir uma declaração de qualquer pessoa dizendo, eu te amo? É suficiente? Ou isso precisa vir acompanhado de sinais, evidências, por que não dizer de uma persistência ao longo de um determinado tempo? Certamente que se alguém hoje disser para você, por mais que a gente tenha o costume de muitas vezes não ter muita aproximação com a pessoa, mas fala assim, eu te amo em Cristo. Parece que o em Cristo é para dar uma minimizada, para mostrar que é um amor geral, genérico, que se tem por todos aqueles que estão em Cristo. Mas se hoje uma pessoa chegar para você e te disser, eu te amo, sem nunca ter sentado na sua mesa para tomar um café, sem ter uma conversa prévia, sem saber o mínimo da sua vida, certamente você não vai acreditar. Porque amor para nós é coisa séria. Nós todos temos altas expectativas em relação a esse sentimento que chamamos de amor e criamos grandes expectativas em relação às pessoas que um dia declararam para nós, eu te amo. Se nós olharmos então o texto de 1 Coríntios 13, aí nós vamos ficar profundamente impactados e vamos perceber que realmente não é qualquer sentimento que pode ser chamado de amor. Porque o amor ali naquela carta do apóstolo Paulo, ele é definido como paciente, bondoso, sem orgulho, sacrificial, porque ele não se preocupa com seus próprios interesses, ele não se ira, e a última declaração ainda mais impactante, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Chega ao ponto de nós dizermos, amor não é sequer um sentimento, amor é uma decisão, é um comprometimento pessoal de toda a vida, e não pode ser então da boca para fora, ele precisa persistir, nós temos que ter certeza para dizer algo dessa natureza. E nas nossas experiências de vida, todos nós que estamos em momentos diferentes das nossas histórias, da nossa caminhada cristã, muitos de nós, talvez a maioria, pode dizer que já se sentiu profundamente amado em algum momento, por ter recebido gestos, palavras, demonstrações, presentes ou mesmo promessas de amor, mas temos outras pessoas que ainda permanecem em busca disso. Nutrem expectativa de encontrar aquele grande amor que vai trazer sentido para o seu coração, que vai acalentar todo esse desejo da alma de ser amado, ou pelo menos receber uma demonstração que faça com que possa dizer assim, eu tenho certeza que eu sou amado. Quem escreve esse texto de João 3,16, que é o registro das palavras de Jesus Cristo, é João, um discípulo jovem de Jesus, que foi chamado ainda na sua mocidade, e ele não tinha dúvidas disso. Ele não tinha dúvida alguma que ele era amado. A consciência dele, do grande amor que estava sobre a sua vida, era tão grande que quando ele escreve esse relato do Evangelho, que esse texto está inserido, ele sequer menciona o nome dele. Ele prefere dizer simplesmente, o discípulo a quem Jesus amava. E nas suas cartas, escritas muito tempo depois, o tema do amor é central.
E ele mostra que só há uma forma. Ele fala a partir da sua própria experiência e a partir daquilo que o Espírito Santo gerou na sua vida. Em algum momento aqui nós já conversamos que esse João, em outro momento, não era conhecido como discípulo do amor, mas como Boanerges, filho do trovão, impetuoso, alguém que não parecia ser muito sentimental, amoroso. Mas ele aponta na carta dele, principalmente na primeira carta, que existe um amor genuíno, gracioso, que nós podemos encontrar, que é mais do que um sentimento de aceitação, é mais do que um acolhimento aos nossos corações passageiro, é onde nós podemos encontrar a identidade como ele encontrou, para dizer que era discípulo a quem Jesus amava e ser conhecido por nós como discípulo ou apóstolo do amor. E ele diz que o lugar onde nós encontramos o amor verdadeiro, que encerra todos os nossos questionamentos sobre o amor, é no amor de Deus. Nessa primeira carta, ele leva esse tema a tal nível que ele diz que não tem outra forma de você conhecer o amor a não ser em Deus. Ele fala, o amor, que é o amor verdadeiro, procede de Deus. E quem não ama não pode nem dizer que conhece o amor, porque Deus é amor. Quem não conhece a Deus não tem como saber qual é essa experiência. O encontro que ele teve com Cristo, a sua vida tendo sido atravessada pela bondade do Senhor, foi tão sublime que ele entende que ele não pode reter essa compreensão do amor. É algo tão extraordinário que ele faz questão de compartilhar, para que outras pessoas possam declarar como ele: somos pessoas a quem Deus ama, somos pessoas que encontramos esse verdadeiro amor. E logo, olhando para essa experiência de João, nós podemos descartar outras experiências. Perto disso que ele quer falar aos nossos corações, principalmente transmitindo o que Jesus diz, ele está mostrando que todas as outras experiências que encontraremos entre os homens de amor são experiências imperfeitas, imprecisas, porque somente no amor de Deus nós encontramos uma experiência de amor que é verdadeiramente transformadora, em que nos encontramos para nunca mais nós dizermos assim: eu sinto que eu não sou amado, eu sinto que eu não tenho um lugar onde encontrar o amor. E então não teria nesses discípulos que nós conhecemos alguém melhor para falar sobre esse texto de Jesus. Nós não encontramos esse texto de João 3,16, apesar da verdade estar em toda a Bíblia, em nenhum outro relato do Evangelho. João é o único que traz esse texto, que alguns dizem que é o texto áureo de toda a Escritura. Esse texto para nós, por isso que inclusive nós costumamos memorizar um texto como esse, de tão importante que nós julgamos ser, ele tem um poder grande de atração. Se o amor é coisa séria para nós, se nós não consideramos qualquer declaração da boca para fora como amor, se declarações vazias de conteúdo que não são demonstradas, não fazem sentido para nós, essas palavras devem ser suficientes para que todo o coração diante disso daqui se acalme. Para que nós encontremos mais do que uma declaração que vai nos tornar ali menos inquietos na nossa jornada, é encontrar a declaração plena que traz sentido a qualquer pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras devem ser suficientes para trazer sentido à vida de qualquer pessoa, porque elas não foram escritas para trazer um conforto passageiro a ninguém. Elas não foram escritas para trazer um sentimento diferente de vez em quando vier ao coração. Ela não é dita simplesmente para pessoas que estão desacreditadas, desanimadas em relação ao amor. Mas essa palavra serve de alívio eterno, alívio constante para todos aqueles que se sentem sobrecarregados, para todos aqueles que se sentem impactados pela rebelião contra Deus, com a tendência do seu coração de ofender o Criador dia após dia. Nós encontramos sentido e alívio nessa verdade quando nós entendemos que nós somos pessoas de coração perverso que precisam de salvação. E aqui nesse texto, um texto breve, aparentemente simples e muitas vezes corriqueiro, mas nunca comum para nós. Aqui está a fonte inesgotável de salvação para todos os homens.
para cada homem, em qualquer canto desse nosso mundo, que entenda que está sendo afligido, que está sofrendo, sobrecarregado por uma inclinação do seu coração, que faz mal ao outro, faz mal a si, e impede que a sua relação com Deus seja plena. Aqui nós encontramos uma fonte de esperança verdadeira. Lutero, ele chama esse texto aqui de a Bíblia em miniatura, porque aqui está um resumo de toda a história da salvação. De Gênesis a Apocalipse é sobre o amor de Deus, é sobre uma entrega gloriosa e é sobre uma promessa que não se compara com nenhuma outra. É sobre o maior amor, o maior presente que nós podemos encontrar e a maior promessa, que não é uma promessa da boca para fora, mas que deve ser recebida como uma esperança verdadeira, como âncora para as nossas almas. E se nós olharmos então de forma mais específica, mais detida a esse versículo, nós veremos que as primeiras palavras aqui já são impactantes. O texto diz para a gente que Deus tanto amou o mundo, ou em outras versões, amou o mundo de tal maneira, mostrando a grandeza desse amor. O relato das Escrituras nos aponta que Deus é o Criador dos céus e da terra. Foi Ele quem no princípio trouxe tudo à existência, ordenou, deu um propósito, tudo pertence a Ele, como nós vemos também no Salmo 24, e o propósito da existência de tudo que foi criado, nós inclusive conversamos hoje de manhã sobre isso, é a glória de Deus. Salmo 19 mostra isso. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todavia, nós conhecemos um evento que é trágico em toda a história bíblica, que é o evento que está relatado lá em Gênesis 3. Ali, nós vimos que quando homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, decidem, desobedecer uma ordem pontual, tão simples, porque Deus deu uma atenção tão grande para algo que parece não tão significativo. Mas nós vimos ali homem e mulher que foram constituídos por Deus com o dever de cuidar, zelar, administrar a criação. Eles falham, porque decidem ouvir o seu próprio instinto que desejou algo diferente daquilo que Deus tinha colocado, e a partir de então, seus corações são marcados por um mal que vai avançando, vai virando uma bola de neve, ao ponto de nós observarmos mais à frente, naquele episódio da Torre de Babel, Deus dizendo, em breve nada poderá impedir a perversidade deles. Eles precisam ser freados, eles precisam de uma intervenção, porque parecia que tinha se tornado irremediável. O que a gente vê na palavra do Senhor é que essa humanidade, criada em imagem e semelhança de Deus, em vez de caminhar naquilo que Deus já tinha estabelecido, que era muito simples, prazeroso e que fazia com que a humanidade encontrasse o seu propósito, todos decidiram construir o seu próprio caminho. Todos decidiram seguir a voz do seu próprio coração. E esse coração, quanto mais distante da vontade de Deus, quanto mais distante do propósito eterno do Senhor, mais perto ficou da destruição. Quanto mais avançava segundo o seu próprio coração, um maior abismo era criado entre o homem e a vida verdadeira. Aí vai dizer a palavra de Deus: toda a humanidade está naturalmente destituída da glória de Deus. Ou como Paulo registra em Efésios 2, morta em seus delitos e pecados e em suas transgressões. Sequer nós podemos falar que há vida nessa humanidade. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para essa triste declaração, essa má notícia que nos acompanha, e graças a Deus que nós temos contato com isso, porque explica o que há de errado conosco, o que há de errado com o mundo ao nosso redor, e por que nós precisávamos de uma intervenção com braço forte da parte do Senhor. E graças a Deus porque Ele fez isso. Ele não nos abandonou, Ele não nos lançou a nossa própria sorte e não deixou que nós criássemos em nosso próprio coração caminhos que nos conduzissem até Ele, porque todo o nosso caminho era enganoso por si só. Deus não nos lançou ao desprezo, mas o texto diz para a gente que ainda assim, ainda em pecado, ainda sendo pessoas que o ofendiam constantemente, assim como continuam fazendo, Deus nos amou. E Ele nos amou não quando nós fomos capazes de olhar para Ele e falar: Senhor, nos perdoa pela maldade. Ele não nos amou quando viu um grupo de pessoas
que se tocou, caiu em si e falou, não, isso aqui não é certo, a gente precisa agir diferente. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos amou e provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. O que a palavra de Deus diz, essa mensagem, essa voz do Senhor, é dizer, mostra para nós que esse amor que Deus declara aqui, não é um amor que é destinado apenas a um grupo de pessoas que caminharam bem nesse mundo. Essa declaração do amor de Deus também não é para um grupo que conseguiu sozinho frear as próprias tendências do seu coração. O que diz a palavra de Deus é que esse amor, o olhar de compaixão da parte do Senhor, a misericórdia que é olhar para nós, colocar o seu coração na nossa dor, nas nossas mazelas, foi revelado quando nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Os judeus que entendiam essa verdade da relação entre Deus e o seu povo, inclusive o próprio Nicodemos, que está no contexto de toda essa conversa aqui, como um sábio, um mestre da lei da época, eles estavam familiarizados com a ideia de que Deus amava o povo de Israel. Deus fez promessas a esse povo, Deus preservou esse povo, apesar das tantas demonstrações de rebeldia, mas aqui o amor que Deus está falando não é para uma nação, não é para uma raça. Aqui o texto está dizendo literalmente para todos nós, que Deus ama profundamente o mundo que Ele criou. Ele contempla com amor todos que foram criados por Ele. Ele ama o pecado dos homens? Não, mas Ele ama os homens, a quem Ele oferece, da forma que vamos ver aqui, de maneira gratuita, de maneira solene e sincera, o seu amor. Esse mundo, isso cria certa crise talvez em nós, porque João, na primeira carta dele, vai dizer que nós não devemos amar esse mundo, não devemos amar nada que provém dele. A palavra ainda vai dizer em outro momento que esse mundo jaz do maligno. A igreja em Corinto, Paulo vai dizer que é um Deus desta era agindo, criando oposição contra Deus. O texto diz que devemos nos afastar dessa realidade, mas ao mesmo tempo João 3,16 diz que Deus amou o mundo. E não há contradição nenhuma nisso. Porque o nosso amor em direção ao mundo, que deve ser freado, é um amor egoísta, que não é amor coisa nenhuma. É interesse em ser satisfeito pelos prazeres pecaminosos. É em compartilhar do banquete de idolatria. É você se dobrar às obras da carne. Esse é o nosso desejo em relação ao mundo, que deve ser freado. Esse é o tipo de amor que nós temos com relação a essa cultura de oposição a Deus. Já o amor que o texto diz aqui que Deus oferece para o mundo é um amor altruísta, sacrificial, é um amor salvífico, redentor, é um amor que é dado para que esse mundo criado por Deus seja reordenado ao redor dele, seja trazido de volta para o seu coração. Esse amor de Deus é para transformar, é para agir para libertar, para tirar o jugo de escravidão e fazer com que o propósito dado antes de que o mundo fosse criado seja retomado. Nós então, meus irmãos, devemos saber, é sim verdade, que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça. Também é verdade que o salário do pecado é a morte. Deus olha para as pessoas desse mundo que estão em oposição voluntária a Deus. Ninguém está sendo obrigado a pecar. Todo mundo peca contra Deus porque gosta. Todo mundo se distancia do propósito do Senhor porque tem prazer nisso. Deus olha tudo isso como detestável, mas a palavra de Deus ainda dá esperança, que diz: onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. O favor do Senhor, que permite com que Ele ainda destine um olhar de amor para pessoas que não merecem absolutamente nada da parte dEle. O nosso suprimento de oxigênio já tinha que ter sido cortado há muito tempo. A gente não merecia absolutamente nada que vem da parte do Senhor. E quando nós olhamos um texto como esse, nós não podemos hesitar. Isso aqui não está falando de um amor que é destinado a pessoas boas, mas a pessoas más. Por isso não podemos hesitar a dizer a qualquer homem, de qualquer lugar, onde quer que esteja, em qualquer canto desse nosso mundo, que Deus o ama. Nós temos que dizer isso. Em Deus há bondade e amor para todos os homens. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E a palavra de Deus tem um registro disso, Deus falando por meio do profeta Ezequiel, no capítulo 18, 23. Eu vou ler aqui uma versão que traduz muito bem, de forma
com uma versão muito mais clara para nós. Olha o que Deus diz ali por meio do profeta. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Deus não tem prazer em que ninguém pereça, porque o mundo é de Deus. Todos que estão no mundo pertencem a Deus, e Ele sabe o propósito para o qual Ele nos criou. Ele sabe o motivo. Mas, meus irmãos, que notícia gloriosa é saber que a nossa maldade, as tantas ofensas que nós cultivamos dia após dia contra o nosso Deus, não foram capazes de frear o seu amor. Não foram capazes de diminuir a sua graça. Esse amor que foi revelado antes da fundação do mundo, ainda se revelaria, Jesus Cristo mostra aqui, a uma humanidade de uma forma concreta, por meio de um ato de entrega, de doação. Deus amou o mundo de tal maneira que revelou isso a todo mundo com palavras. Não ficou restrito a isso. Se amor para a gente é coisa séria, e Deus sabe disso, o amor de Deus é provado. Se é verdade que o salário do pecado é a morte, a segunda parte desse texto de Romanos 6, 23 também é verdade. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós nascemos merecedores da ira, mas graças a Deus que nosso destino pode ser revertido. O nosso caminho pode ser mudado. Nós podemos nos desviar do caminho de perdição e sermos endireitados no caminho da vida que há em Deus. Porque além de dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira extensa, grandiosa, diz que esse amor foi por meio de Deus dar o seu Filho unigênito. Nós falamos sobre o maior amor que existe. E aqui está o maior presente. Esse é o presente mais sublime. Essa aqui é a demonstração cabal, excelente, irrepetível, a algo que ninguém mais pode fazer por nós. O deu aqui é a síntese, é um resumo de tudo aquilo que Deus fez, mas não foi algo simples, tranquilo, não foi algo bonito aos olhos daqueles que testemunharam isso acontecendo. Diz a palavra de Deus que o Filho que estava com o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas, Ele que estava no princípio de todas as coisas, que é excelente, que é exata a imagem do ser de Deus, diz a palavra do Senhor que Ele se fez carne. Diz a palavra do Senhor que Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele andou no mundo, Ele foi testificado como vindo do céu, como vindo da parte de Deus por meio de sinais, de maravilhas, de coisas grandiosas. Ele pregou dizendo literalmente, aqui está a provisão de Deus para o perdão dos pecados da humanidade. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ou vamos usar a palavra que ele mesmo usa, dizendo que o mundo apontou em sua direção. Ele foi odiado pelo mundo. Mesmo não tendo pecado algum, não tendo nenhuma injustiça, mesmo ele não tendo culpa absolutamente alguma por aquilo que nós mesmos cultivamos, ele teve sua vida cortada ao meio. Ele foi morto cruelmente. Não simplesmente morto de uma vez por todas, mas antes disso, açoitado, humilhado, cuspido, tratado como um homem mau. Ele teve uma morte trágica, desonrosa. Tudo isso para que o mundo pudesse ter vida, perdão dos seus pecados. Esse é o presente dado por Deus ao mundo. O dar Jesus ao mundo não é um ato em que se preserva uma posição, mas não custou aquilo que nós vemos em Filipenses 2. Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se, mas ele humilhou-se, ele se aniquilou, o texto diz, ele se fez semelhante aos homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo isso para cumprir o plano de Deus, colocado antes da fundação do mundo, para que fosse selada a paz entre a minha vida e o próprio Deus. Deus quis que a sua justiça, porque Ele é justo, a justiça precisava ser satisfeita, o preço da ofensa deveria ser pago, mas Deus foi amoroso de tal forma que Deus mesmo se fez carne para pagar em nosso lugar. O texto de Isaías diz para a gente que foi da vontade de Deus
Isso não é resultado da ação de homens. Ele fala, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, ninguém pode tomá-la, mas eu dou de boa vontade. Era a vontade de Deus esmagá-lo, fazê-lo sofrer, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Meus irmãos, esse dar de Deus, essa entrega que vem da parte do Senhor, é para ser o pagamento de uma dívida que era entre mim e Deus. E Deus foi quem fez o necessário para pagar. Aí a gente olha outros textos que aparecem na palavra de Deus. Deus amou tanto o mundo em Cristo, que como Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, como diz Gálatas 3,13, que Ele nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito, maldito aquele que é pendurado, pregado no madeiro. Essa é a pedra fundamental do cristianismo. Essa é a pedra fundamental da nossa fé, que a morte de Cristo é a vida para o pecador. Que quando Ele expirou, Ele esgotou a sua vida naquela cruz. Ele estava enchendo pessoas miseráveis, pecadores, os piores, livrando do sofrimento, livrando da morte, revertendo sua situação. E diante disso, considerando que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, resta para nós olhar para a maior das promessas, que esse versículo também coloca. Como é que nós, pecadores, então, podemos nos apropriar desse benefício? Abraçar essa verdade, tomar posse de forma concreta desse amor. Aí o texto vai dizer para nós: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O crer está na centralidade. João ainda menciona que nessa mesma conversa aqui, Jesus ele traz à memória um episódio do passado, da história do povo de Deus. Um episódio que está relatado lá em Números 21, que aconteceu na comunidade de Israel. Diz a palavra de Deus que os israelitas, mais uma vez, rebeldes, eles murmuraram no deserto contra Deus. Você, Moisés, e esse Deus nos trouxeram aqui para esse deserto para a gente morrer. Deus então falhou com suas promessas, Deus mentiu, e eles provaram na pele que o salário do pecado é a morte. Eles blasfemaram contra Deus, pecaram e pecaram de uma forma severa. Mas como um ato da graça, depois da mediação de Moisés, que diz a palavra que o Senhor determinou que Moisés fizesse ali um instrumento para que a morte fosse refreada, para que a cura fosse fornecida pela graça. Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, pendurasse a serpente no madeiro, no poste, e o resultado seria que todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze seriam curados, apesar de mordidos, feridos pelas picadas de serpente que Deus enviou para aquele lugar. Essas pessoas não pereceriam. Ali está um vislumbre do plano eterno de Deus. Em João 3, versículo 14, Jesus explica, isso tudo aí não estava acontecendo por acaso. Ele fala assim: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A mesma coisa, não tem jeito, nós só podemos ter refreada a condenação, a ira de Deus, sermos impedidos de chegar no destino que nós mesmos cultivamos, pela ação do próprio Deus. É assim desde sempre. Contudo, meus irmãos, embora nós olhemos aqui e vejamos que o amor de Deus é sublime, é um amor já provado, que é revelado a toda a humanidade, pela justiça do Senhor, nós pecadores, destituídos da glória de Deus, nós só podemos ser libertos de perecer, da justa condenação pelos nossos pecados, se nós contemplarmos pela fé Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Somente se eu me apropriar, crendo que o que Jesus fez foi por mim, que eu precisava que Ele fizesse isso, que não tinha outro jeito de eu ser salvo.
Não tinha outro jeito de eu me aproximar do trono da graça. Essa fé que Jesus coloca em João 3,16 aqui, é crer firmemente que aquele era o único caminho, era a única forma de nós sermos salvos. Mas também é você ter certeza que ali está o descanso eterno para a sua alma, de todo o seu esforço. Tem um limite que é colocado pelo próprio Deus. Deus não amou o mundo de uma maneira que aqueles que rejeitam a Cristo, que desprezam a Cristo, que odeiam a Cristo, são salvos. Não é assim que Ele faz. Deus também não deu o seu Filho unigênito para que incrédulos recebam os benefícios da sua obra. Enquanto nós olhamos que há uma extensão para todo mundo do amor de Deus, não há universalismo na salvação. Nem todo mundo será salvo. Todo incrédulo, todo que rejeita a Cristo está sumariamente excluído da salvação. Está excluído da vida. Está automaticamente condenado. Porque o sacrifício de Cristo, ele não é útil para aqueles que diante da revelação perfeita desse amor de Deus, acham que não precisam de Salvador. Ou para aqueles que acham que são capazes de fazer por si para conquistar um lugarzinho no céu. Essa grande salvação, esse grande amor que é expresso por meio da entrega de Jesus Cristo, só é dado de forma salvífica para aqueles que olham para a cruz, como nós cantamos, entendem o amor derramado ali por todos nós. São aqueles que compreendem que sozinhos são incapazes de ter qualquer benefício da parte de Deus. Porque naquela cruz, naquele madeiro, exposto como maldito, como homem rejeitado, ali está a única provisão de Deus que podemos nos apropriar para sermos, enfim, salvos. A verdade da palavra de Deus é que esse mundo que está em oposição contra o Senhor, um dia será julgado. As pessoas receberão destino, e o destino não é bom para aqueles que não creem. Estaremos um dia diante da presença do justo juiz, e só uma coisa vai importar: se a fé no seu coração. Só vai importar se a sua fé em Cristo, o seu ato de compromisso, recebendo os benefícios da sua obra, é uma verdade no seu coração. Se isso for verdade, você entrará para a vida eterna. Não importa como você viveu toda a vida. Nós vimos na crucificação de Jesus dois homens pecadores, dois criminosos reprováveis. Um deles terminou a sua vida como viveu toda ela, como um ímpio, como um homem miserável. O outro terminou de forma perdoada. Seus pecados foram lançados no mar profundo. E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Sem que pudesse fazer nada por Cristo, sem que descesse da cruz e fizesse qualquer ato de sacrifício pessoal. A única coisa que ele teve foi fé. E ele recebeu de Jesus a promessa verdadeira, a mesma que vemos aqui: quem nele crê tem a vida eterna. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando para um momento onde o pecado não mais existirá. Isso é verdade. Onde a nova realidade será completamente transformadora. Nós habitaremos, aqueles que creem, em novos céus, nova terra, em uma realidade completamente perfeita. Mas aqueles que não tiverem fé no coração, não tem o que ser feito, não tem um outro caminho, não tem um atalho, não tem como você construir uma ponte para a salvação. A pessoa que não tem fé permanecerá como viveu toda a sua vida, longe do Senhor, mas agora num lugar muito pior, de tormento, sofrimento, de condenação, porque nada mais pode nos dar o direito de participar dos benefícios de Cristo, a não ser a fé. Meus irmãos, nada mais é necessário para a nossa completa transformação de pessoas injustas longe de Deus. Pessoas injustas que atraem essa ira pesada do Senhor e carregam isso sobre os seus ombros, para sermos transportados para uma realidade agora em que estamos no reino de Cristo, com fardos aliviados, com descanso para as almas e preparados para entrar no descanso definitivo do Senhor. Podemos jejuar, orar várias vezes por dia, podemos gastar todo o salário dando dinheiro para aqueles que precisam, fazer penitência, cumprir ordenanças religiosas, mas sem fé.
não seremos perdoados, estaremos perdidos. Nesse simples versículo está o completo plano da salvação do Senhor. Vemos por fim, então, que o grande amor de Deus tem uma forma muito definida. Esse amor do Senhor é dado e revelado de uma forma assim muito fácil de nós distinguirmos das outras. É por meio da entrega do Filho para a salvação daqueles que creem. Não tem outra forma que os homens possam ter seus pecados perdoados. Porque lá em Atos 4,12, se eu não me engano, nós lemos esse texto hoje. Em nenhum outro a salvação. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Essa é a nossa confiança. E essa também é a nossa proclamação. Olhando para um texto como esse, ninguém tem desculpas para dizer não sou amado. Nós podemos dizer com total convicção: eu sou alvo da misericórdia do Senhor. Eu sou alvo da bondade de Deus. Eu sou uma pessoa a quem Deus ama. Eu sou uma pessoa a quem Deus, nessa noite, decidiu revelar a sua salvação. Que sejamos, então, pessoas que, uma vez amadas, uma vez que depositam sua fé em Cristo, caminhem pela vida eterna. Caminhem firmemente sobre a obra de Cristo. Mas também sejamos pessoas que, uma vez que se reconhecem como amadas, pessoas que têm fé em Cristo, compartilham essa verdade para que outros também se entendam amados. Esse amor que nós recebemos de tão bom grado, esse amor sublime precisa ser anunciado. A missão de Cristo nós já vimos. Debaixo do amor de Deus pela humanidade, vir ao nosso encontro e nos arrancar do inferno. E a missão que nós fazemos é, sob a obra de Cristo também, anunciar esse grande amor que continua resgatando homens do inferno, tirando pessoas da perdição, pessoas que, a menos que estejam em Cristo, não entrarão na vida eterna, mas perecerão, é o que diz a palavra de Deus. E se nós não anunciarmos? Lucas 19, versículo 40, como diz o hino oficial da campanha de missões: as pedras clamarão, porque Deus fará essa salvação ser pregada até os confins da terra. E esse é um dos pontos, uma das evidências que está perto da sua volta, quando Ele virá e recolherá para si os seus benditos, que herdarão para sempre o reino preparado antes da fundação do mundo. Que, conscientes dessa verdade, sejamos aqueles bem-aventurados que anunciam as boas novas, que fazem ouvir a salvação e ecoam olhando para a grande verdade do Evangelho. Deus ama o mundo e tem vida para todos aqueles que creem em Cristo. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações, nos abençoe. Vamos orar?